terceiro capítulo da história. Já vai deixando seu like para fortalecer. No caminho de Kalina. Muito cansada, a menina pensa em descansar um pouco, mas tem medo que o patrão possa ter mandado alguém atrás. Então sai do caminho, parando próximo a um rio. Agacha para beber um pouco de água, pois depois de tanto correr, não tinha se dado conta do quanto estava com sede. Não muito depois, aproximam-se 2 pescadores. Ela se assusta, mas por sorte eram pessoas conhecidas. Kalina conta sua história e os pescadores decidem ajudá-la na fuga. Ela entra no barco e junto a eles seguem rio abaixo cantando uma música calma e de letra alegre. O patrão, imaginando quão longe ela deveria estar, pega o carro e entra na trilha, mas claro, em vão. A menina havia se distanciado muito, mas agradeceu aos pescadores e embarcou em um ônibus em direção a uma pequena cidade, cumprimentando antes o motorista gentilmente. Achou 2 cadeiras vazias pouco antes do final e sentou-se ali. Ela se sentia feliz respirando o doce ar da liberdade. Abriu a janela e sentiu o vento bater suavemente em seu rosto. A essa altura, o patrão já devia ter desistido de achá-la. Então jurou que, se um dia ele a visse, ela se arrependeria do dia em que nasceu. Despreocupada, Kalina dormia profundamente enquanto não chegava ao seu destino. Ao acordar, conhece Celi, com quem logo faz amizade. Kalina conta sobre sua vida, desde quando era pequena até sair de casa para trabalhar, e a outra fica comovida. Celi estava indo para a casa de um parente, então perguntou: "Quer ir comigo para Salvador?" Ela aceita na mesma hora, então passam o resto da viagem fazendo planos. Por um tempo, Kalina pensou que tudo estava bem. Pensou que logo estaria na cidade grande, trabalharia e recomeçaria uma nova vida. Pensou que nada poderia interromper seus planos de crescer e ter estudos, uma casa e uma família. Claramente, isso seria bem possível, se o ônibus não tivesse atrasado na hora de partir. Se ele não tivesse atrasado, não seria possível que Kalina embarcasse. De qualquer forma, ela seria pega. Agora, neste momento, Sr. MM estava parado ao lado de fora, aguardando o motorista parar. Ela ficou confusa ao ver o veículo parar e encostar no meio do asfalto. Como não entendia disso muito bem, permitiu-se respirar fundo e manter a mente tranquila. O patrão jamais sonharia que ela agora estava ali segura. Ao menos em sua mente, sim. Então, para o seu horror, ela ouviu aquela voz que lhe era, infelizmente, muito familiar. "Estou à procura dessa garota. Ela é menor de idade e está perdida por aí. Poderia me dizer se já a viu?" Sem sombra de dúvida, e com toda certeza, era ele. Kalina sentiu o sangue congelar e o pavor tomar posse de seu corpo. Tremendo, atreveu-se a erguer o rosto e enxergar um pouco distante o rosto daquele homem terrível que por tanto tempo marcou sua vida da pior maneira possível. Encolhendo-se novamente no banco, ela fechou os olhos e pediu a Deus para que a protegesse. Pediu para que não a deixasse, que a encontrasse ali naquele ônibus. Caso contrário, ela estaria em maus lençóis. Apenas ouviu o que viria a seguir, temendo por sua vida de uma maneira inexplicável. O motorista analisou bem a foto, meio manchada e antiga, e pareceu lembrar vagamente daquele rosto. Já havia visto. "Já vi essa garota alguma vez", falou o motorista, um tanto quanto pensativo, mudando de expressão logo ao se recordar da primeira e única pessoa que havia lhe cumprimentado naquele dia. "Eu a vi hoje. Ela passou por mim e me cumprimentou. O senhor a viu? Estar aqui?" MM não foi capaz de esconder sua satisfação. Uma hora ou outra, ele sabia que pegaria de volta a garota. Valeu a pena parar diversos veículos e abordá-lo sempre da mesma forma. Sabia que ela era ingênua o suficiente para pensar que estava totalmente livre de si. Engano seu. "Se ela continua aqui, eu não sei, senhor. Não a vi descer. Mas tem minha permissão para procurá-la, se quiser", disse o motorista,
fazendo sinal para que o Sr. M.M. entrasse no local. Não, por favor, não, pensou Kalina aflita. Achou o homem que havia cumprimentado tão gentil e agora ele a entregava dessa forma? Mas também, ele não teria como adivinhar o monstro que M.M. era para ela. Em momento algum, algo desse tipo chegou a perpassar por sua mente. Ele entrou, analisando o rosto de cada passageiro presente ali. Alguns dormiam, outros olhavam distraídos para a paisagem do lado de fora, e outra pequena quantidade encarava-o, indiferentes e até meio preocupados. A sua ansiedade aumentava a cada passo que dava. Ele estava completamente louco para ver Kalina ali, distraída em um momento, completamente apavorada. Enquanto isso, ele pensava nas variadas formas que teria de se vingar dela e mostrar que não era tudo tão fácil assim como imaginava. Ia chegando ao fundo e ainda não havia encontrado-a. Com certeza ela não teria descido ainda tão perto dali. Se estivesse realmente fugindo, estaria em busca de ir para bem longe, obviamente a cidade grande. Ouviu uma cantoria baixa e quando olhou ao lado, viu uma mulher alta, morena e de cabelo preto e preso. Ao seu lado havia uma menina de porte médio coberta por um lençol claro e fino. Olhou mais, estranhando pelo fato de, num calor absurdo, alguém estar coberto por um lençol. A não ser que estivesse tentando esconder alguma coisa. A curiosidade de M.M. para descobrir o que estava acontecendo chamou a atenção de Celie, que estava tentando esconder Kalina, trêmula e quase morta de medo. Ao M.M. notar a ponta de um tecido vindo provavelmente do que a garota vestia, percebeu que lhe era vagamente conhecido. Celie olhou desconfiada para ele e perguntou: "Posso ajudar em algo, senhor?" Com um ar superior e petulante, ele responde: "Pode sim. Quem levas aí consigo e por que está coberta?" Celie engoliu em seco. Só de ouvir a voz do homem, lhe causou arrepios em seu corpo inteiro. Kalina não havia brincado quando dissera que apenas o seu tom de falar causava medo. Teria que dar um jeito, inventar uma desculpa. Ela não está se sentindo bem, explicou com a voz tremendo por nervosismo. Isso a entregou de primeira, enquanto a ponta do vestido de Kalina não ajudou muito a manter o disfarce. Ele já estava entendendo tudo. Quanto menos esperavam, M.M. puxou o lençol num movimento brusco, revelando Kalina, pálida da cabeça aos pés. Todos os olhares pesavam diretamente sobre M.M., Kalina e Celie. Um silêncio absoluto se instalou no automóvel, devido à aflição e apreensão. O homem precisou se concentrar ao máximo para não pular na garganta de Kalina assim que a viu. Seu desejo era mostrar a ela que pagaria pelo que havia feito, e mostraria quem mandava e governava sobre ela. Mas foi necessário manter o autocontrole. Se quisesse sair dali com a garota até chegar à sua casa, precisaria agir com total normalidade. Mas, caso ela tentasse algo absurdo, um revólver mantinha-se escondido sobre o cós-da-calça. E usá-lo no tempo certo, assim que fosse preciso, não seria um problema para si. "Encontrou-a, senhor?" o motorista perguntou, dirigindo-se a M.M., que assentiu. Sem cerimônias, agarrou Kalina pelo pulso e tirou-a de onde estava. A menina regalou os olhos, mal conseguindo acreditar. As lágrimas do desespero borravam sua visão, e ela mal queria acreditar que aquilo estava realmente acontecendo consigo. Sabe Deus o que lhe aconteceria quando chegasse àquele lugar. E não tinha mais jeito de voltar atrás do que havia feito. Com os passos entorpecidos pelo que lhe era quase irreal, tudo parecia desabar. Pela primeira vez em toda sua vida, ela sentiu que tudo o que sonhou, tudo o que imaginou, tudo o que buscou era apenas uma ilusão. Ela estava destinada a seguir o que lhe era imposto sem desvios. A dor no peito era incomparável com qualquer outra que já pudesse ter sentido. Sem se importar com quem fosse olhar, caiu de joelhos no chão do veículo e chorou alto. O seu choro era uma tentativa de eliminar as suas dores,
suas frustrações e o seu desespero. Queria apenas que tudo aquilo fosse um pesadelo e ela logo acordaria. O medo tomava o seu coração a cada segundo. A frequência cardíaca estava elevada e Kalina quase hiperventilava. Não podia voltar para lá de forma alguma. Ela iria morrer, iria apanhar até não aguentar mais. Iria sofrer mais do que nunca. Kalina estava dando início a um ataque de pânico. Abalada com o que estava passando bem na sua frente, Celine não podia ficar quieta, parada, apenas assistindo a tudo. Como se já não tivesse conhecimento de nada que se passava na vida de Kalina. Levantou-se também e abaixou do lado de sua amiga, abraçando-a e dizendo que ficaria bem. Embora soubesse que se não evitasse aquilo, nada ficaria bem. Sabia disso melhor do que ninguém, exceto a própria Kalina, que a esse ponto havia se agarrado em Celine e implorava por ajuda, mesmo que MM a forçasse a largá-la, mas não adiantava. O desespero de Kalina era bem maior. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!